Celebra-se hoje o Dia Internacional das Lesões da Coluna Vertebral. O neurocirurgião Bruno Santiago está na edição da manhã para nos falar destas lesões que podem ser devastadoras na vida de uma pessoa. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Penso que assim seja. Uma lesão na coluna nunca é uma coisa de menor importância, penso eu. Não, de todo. Aquilo que este Dia Internacional pretende alertar é a população em geral, os mídias, os decisores políticos, para a gravidade e consequências deste tipo de lesões medulares ou traumatismos vertebromusculares, que são de facto, ou podem ser um dos eventos mais dramáticos que pode acontecer na vida de uma pessoa, não é? Portanto, de um momento para o outro, isto acarreta uma incapacidade do ponto de vista motor, seja das pernas ou dos braços e das pernas, consoante a gravidade e o nível da lesão, que, para além das limitações físicas e condicionantes que a pessoa tem, de facto acarreta depois uma série de consequências a nível psicológico, social, familiar e mesmo em termos com um enorme impacto na sociedade, porque a maior incidência ou maior frequência destas lesões é em doentes jovens, que estão no pico da sua vida e da sua capacidade produtiva, e de facto, deste modo, a consequência é não só para o doente, para a família, mas para a sociedade em geral. São consequências normalmente para a vida, quer dizer, não há, Sim, não depende, é irreversível este processo da lesão. Depende da gravidade da lesão. Claro. Há doentes que têm lesões incompletas e essas têm muitas vezes uma capacidade de recuperação extraordinária, mais a mais com a evolução que os cuidados médicos tiveram nas últimas décadas e com a evolução da qualidade dos serviços de reabilitação e daquilo que nós conseguimos oferecer hoje em dia, mas de facto para aqueles que têm uma lesão completa, portanto em que há uma disrupção total da capacidade e da função da medula, essas lesões são muitas vezes irreversíveis. E aquilo que é importante alertar, e o objetivo desta campanha é esse, por um lado é que temos que apostar na prevenção, quer a nível dos acidentes rodoviários, que são a causa principal destas lesões, quer com as campanhas que se têm feito na época balnear para reduzir os acidentes por mergulho e acidentes em piscinas, quer no sentido de evitar quedas, seja nos locais de trabalho, e nos últimos anos temos assistido também crescentemente a uma maior incidência de quedas nos idosos, não é? E, portanto, também nessa população mais idosa temos que arranjar formas de intervir e de evitar quedas que são muitas vezes triviais ou que parecem triviais, mas que têm consequências de facto devastadoras para a qualidade de vida das pessoas. Doutor, relativamente aos acidentes de viação, é conhecida a evolução em Portugal dessa incidência. Já tivemos melhor, já tivemos pior, enfim, todos os anos há campanhas sucessivas a alertar e toda a gente sabe quais são as consequências de um acidente automóvel. No caso do verão e concretamente piscinas e mesmo nas praias, aqueles mergulhos perigosíssimos, não é, à beira-mar, tem havido um aumento, apesar de tudo, desses casos, ou as pessoas vão tendo alguma consciência de que é perigoso, de facto, ter esse tipo de comportamento? A impressão que temos atualmente é que, com as campanhas que têm havido nos últimos anos, até com o apoio da Santa Casa de Misericórdia, o Mergulho Seguro, a incidência é o número de casos, por assim dizer. A incidência parece ter vindo a reduzir, sobretudo nas idades etárias até aos 20 anos. Não é? Talvez um controle maior dos pais? Sim, e aqui a educação também, de facto, é importante, sem dúvida. E nós falamos muito no mergulho das praias, são de facto frequentes, mas as piscinas são um problema provavelmente maior, não só porque não têm alturas adequadas para as pessoas mergulharem, muitas vezes têm pisos escorregadios, e aí a educação é importante, sobretudo das crianças e dos jovens, para não correrem nem fazerem brincadeiras à volta da piscina. E, portanto, mas a impressão que temos é que com estas campanhas que têm sido feitas todos os anos, a incidência, pelo menos até aos 20 anos, tem vindo a diminuir. O caso dos idosos é um caso à parte, penso eu. O caso dos idosos é um caso à parte, porque o tipo de traumatismo, ou a gravidade do traumatismo é muitas vezes menor, mas como a coluna vertebral já tem uma série de alterações degenerativas, de desgaste progressivo da coluna, existe um aperto, uma redução da amplitude do canal onde está a medula e, portanto, a fragilidade da medula nestas situações é muito maior. E, portanto, com traumatismos perfeitamente triviais, quedas, as pessoas tropeçam e caem, ou com atropelamentos, também nos idosos também se verifica, infelizmente,
com traumatismos muito menos graves, têm lesões muitas vezes severas, o que não acontece em doentes mais novos, que têm maior capacidade e resistência a essas quedas. Doutor, esperemos que com esta campanha e também com estes alertas, pelo menos as pessoas tenham consciência de que alguns comportamentos de risco podem ser evitados e dessa forma protegermos um bocadinho melhor a nossa coluna, que de facto, como disse, é fundamental para uma série de qualidade de vida que poderemos ter durante muitos anos e que pode ser seriamente afetada de um momento para o outro, quando menos se espera. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado.